Boa noite, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, né, eu fiz esse vídeo de hoje porque eu tinha pensado nesse assunto, certo? Hoje, mas ontem, na verdade, né? Que eu aprendi nesses 5 anos de canal. Em primeiro lugar, eu percebi como o meu poder de previsão era grande. Porque só teve uma ou duas. A única previsão aqui que eu errei até agora foi que o Trump iria ganhar as últimas eleições americanas, né? Apesar de que nisso tem ressalvas que todo mundo sabe quais são, né? Que não vou, porque na verdade ele ganhou, mas não levou. Mas tirando isso, meu poder de previsão foi muito alto. E em regra eu acertei as coisas que eu previ. Por exemplo, teve um momento em que eu imaginei os olavistas não vão, eu previ logo no início, os olavistas não irão tomar os cargos clericais do governo Bolsonaro. E em um certo momento parecia que iam tomar, mas foi inis fatos. De fato, eles não tiveram, né, nada, né? Tiveram uma posição muito minoritária. Mas outra coisa que eu aprendi nesses anos foi que muitas das pessoas que eu acreditava serem meus amigos não eram. Ou porque essas pessoas me traíram, né, por causa do canal, né, ou porque essas pessoas, no caso, o canal gerou algumas situações nas quais elas me traíram indiretamente, isso tem uma diferença. Eu considero que esse canal revelou muito sobre a verdade no meu convívio. Algumas vezes eu mudei de posição durante este canal, certo? Mas foram poucas. Por exemplo, no início, né, o segundo vídeo que eu fiz aqui nesse canal, eu elogiei muito o episódio 8 do Star Wars, certo? Eu concordo ainda com os elogios que eu fiz, mas não adianta a parte simbólica de algo ser interessante quando, do ponto de vista poético, é muito ruim. Outra coisa de que eu me arrependi também foi porque no início do canal eu recomendei muito o ICLS, certo? Recomendei muito o ICLS, eu disse que não havia nenhum problema em alguém fazer o ICLS. Enquanto eu ainda concorde com as coisas que já disse no passado que o ICLS tem de bom, eu ignorei muitas coisas que o ICLS tem de ruim, certo? De maneira que, respeitosamente, hoje eu não recomendaria mais, acho que a ninguém, fazer um curso do ICLS, certo? São as duas coisas em que eu notavelmente percebo que nisso eu errei, né? Nisso, essa opinião minha, ela hoje está errada e hoje são aqui as duas coisas das quais eu sinto vergonha, certo? De já ter defendido, certo? Essas duas coisas, certo? O ICLS eu continuo achando em relação a essas duas coisas o que tinha de bom, mas eu subestimei o que havia de ruim. Eu subestimei o que havia de ruim. Isso aí foi um erro meu. Né? Eu achei que, por exemplo, nesses dois casos, né? Eu também me arrependo, olhando
olhando em retrospecto, de muitas vezes ter falado mal desnecessariamente de algumas pessoas, certo? Por exemplo, eu já falei coisas muito duras aqui acerca do Olavo de Carvalho, certo? E diga-se de passagem, a recíproca é verdadeira. Eu considero até hoje que ele foi muito injusto com esse canal, né? Eu acho que o comentário que ele fez acerca de mim foi um comentário extremamente injusto, certo? Continuo achando isso. Mas ele não merecia que eu dissesse aquilo ali dele. Certas coisas que eu disse dele, né? Como se o Olavo de Carvalho não tivesse nada a ensinar. Isso não é verdade. O Olavo de Carvalho tinha, sim, muita coisa a ensinar. Foi o maior professor de filosofia que o Brasil já teve. As críticas que eu falei dele, o que eu falei de mal dele, é verdade. O que eu critiquei no Olavo é verdade. Mas eu não precisava, assim, não era cabível que eu falasse desse jeito e que eu, ainda por cima, tivesse, ainda mais por uma pessoa que foi tão injustiçada. Eu acho que 3 pessoas no Brasil foram muito massacradas pela esquerda, certo? Pela esquerda, né? 2 pessoas eu acho que foram muito massacradas injustamente pela esquerda, que foram Paulo Francis, Dom Aldo Pagotto. Dom Aldo não merece. Dom Aldo especialmente foi muito vil o que fizeram com ele. Olavo de Carvalho. Em relação a esses 3, a esquerda se juntou para crucificá-los completamente e acabar com a sua honra. Certo? E eu acho que só esses 3 episódios já são suficientes para que eu, Matheus Tiburcio, jamais vá rever a minha opinião acerca da esquerda brasileira. Eu acho que isso aí é o modus operandi padrão deles mesmos. Isso mostra como a unidade de ação da esquerda é, especialmente como os que estão na cúpula são. Porque nesses 3 casos houve um esforço coordenado. O Dom Aldo morreu na constância do canal, inclusive, né? Foi uma coisa assim horrorosa o que foi feita com ele, né? Que no caso do Dom Aldo eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente. De modo geral, eu amadureci muito nesse tempo, porque esse período foi um período onde eu aprendi muito na vida. A câmera deu problema de novo. Aprendi muito na vida durante esse período, né? Foi um período no qual eu me tornei mestre, eu me tornei, logo em seguida, fiquei doente, e eu fiquei doente, eu me tornei mestre, eu conheci pessoas, grandes amigos, fiz inimigos, e nesse período todos vocês estiveram ao meu lado, né? Agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado a todos. Um forte abraço a todos. E um pedido a todos que chegaram até aqui. Inscrevam-se no meu novo canal, que é o Mangá Etnon, que está aqui embaixo. Um forte abraço a todos e até logo.